Anualmente e com a acentuação da crise, os trabalhadores são assombrados pelo receio de perder o emprego. Em situações como essa, é preciso estar atento aos direitos e deveres dos empregados e empregadores. Para esclarecer essas dúvidas para a gente, aqui comigo o Cássio Araújo, procurador do Ministério Público do Trabalho. Trabalhador demitido e geralmente chega nesse bolsão de dezembro, além das oportunidades dos empregos, temporários, tem o assombro da crise. E aí a empresa decide demitir. Ela pode, não pode? Veja bem, dentro aqui do entendimento aqui do direito brasileiro, o empregador tem liberdade de contratar e de despedir o trabalhador, contanto que pague as verbas rescisórias e a multa de 40% sobre o fundo de garantia. Bom, ele, nessas condições, nessa leitura da lei, ele pode fazer o que quiser. Demissão em massa, não, né? Veja bem, o entendimento que se tem, ou que se tinha até então, é que as demissões massivas, ou seja, que envolve aqui um grande número de trabalhadores, esse tipo de dispensa tem que ser discutida com o sindicato da categoria, para se analisar a situação, ver outras formas de solução, e caso chegue à conclusão de que realmente seria inevitável essas dispensas, estabelecer critérios, para preservar a questão aqui social. Então, preservar aqui os empregos dos pais de família que têm uma família mais ampliada, preservar aqui os empregos aqui dos mais idosos, etc. Então, se entendeu, que essas dispensas massivas devem exatamente passar por esse crivo, por essa negociação. Contudo, a nova lei da chamada reforma trabalhista, ela procurou exatamente retirar essa obrigação de negociação com os sindicatos, dizendo aqui que a dispensa de um trabalhador como a dispensa de 1.000 trabalhadores seria tudo igual. Não obstante ela dizer que favorece a criação de empregos. É uma reforminha que está pegando a gente no contrapé da própria história de luta dos trabalhadores, Quer dizer que demitir 1.000, se eu tiver vontade, se eu for dono de empresa, eu posso, não passa nem pela negociação com o sindicato. Pelo que está escrito a nível aqui da lei da reforma trabalhista, sim. Contudo, se tem o entendimento de que a negociação com os sindicatos, isso é uma exigência da própria Constituição. E aí, uma lei ordinária não poderia alterar o que está na Constituição. Por quê? Porque o sindicato tem a obrigação, tem o papel exatamente de defender coletivamente os trabalhadores. E nada mais trágico para um trabalhador é exatamente a notícia de que vai perder seu emprego, a fonte da sua sobrevivência, que significa a fonte da sua própria vida, a garantia da sua própria vida. Evidentemente, a empresa ela precisa do trabalho, o trabalho precisa do empregador, enfim, é uma relação que deve seguir junta, e quanto mais transparente, melhor. Mas a gente sabe que, às vezes, a crise, às vezes, a mudança de tecnologia, algumas empresas, elas entram num processo realmente, ou muda ou fecha, E ela não vai ficar com aquela massa, de trabalhadores ali pagando religiosamente em dia sem poder, E aí a gente percebe que existe, por exemplo, negociações, aberturas de, por exemplo, de que aquela empresa ela está falida e entra uma outra administração para tentar mediar. Os trabalhadores são levados em consideração, inclusive em suas indenizações, com o espólio, a venda do patrimônio? Veja bem, situações aqui de crise econômica, ensejam exatamente a dispensa de trabalhadores. Haja visto aqui a situação recente aqui do país, onde temos aproximadamente 14 milhões de desempregados, ou seja, pessoas que tinham emprego e perderam esses empregos. Pela
nossa ordem jurídica, essas empresas devem exatamente procurar os sindicatos dos seus trabalhadores para buscar saídas, né? Inclusive, em última instância, se for o caso aqui de fazer as dispensas, buscar exatamente que critérios melhor se ver para essas dispensas. Veja bem aqui o caso, não é essa situação que estamos aqui falando, é um caso aqui bem atual, aqui da Estácio, né? Uma universidade que tem aqui polos aqui, estabelecimentos praticamente em todo o país. Ela está dispensando, né? Anunciou a dispensa de 1.200 professores, mas não porque ela esteja em dificuldade, né? Mas para reduzir custos, segundo notícias aqui da imprensa. Ela diz aqui que gasta com seus professores em torno de 40% da sua receita e quer reduzir esse gasto para 19%. Então, isso sim é o efeito aqui da reforma. Não é tanto a questão da crise econômica, né? A crise econômica, sim, até em certas situações, a solução realmente é a dispensa, né? Como você disse, a empresa que não pode está pagando aqui trabalhadores se o mercado não absorve seus produtos, né? Infelizmente, numa situação dessa, o próprio ordenamento jurídico prevê algumas soluções, como a suspensão do contrato de trabalho, e os salários aqui são pagos aqui, embora com alguma redução, pelo governo, tá certo? É só fazer exatamente preencher lá os requisitos. Pode-se prever também a questão aqui das férias coletivas, ou seja, tem uma série de buscas de soluções para se resolver um problema aqui dentro de uma situação de deficiência econômica. Mas o que estamos vendo atualmente são dispensas para a redução do custo trabalhista e, consequentemente, redução de salários, e o que vai se refletir mais na frente, né, é o agravamento da nossa situação econômica, porque quem consome, né, se temos aqui o trabalhador de um lado, do outro lado, esse trabalhador é o consumidor. Se aumenta aqui o desemprego ou se reduz os salários, quem é que vai consumir os produtos produzidos aqui pelas empresas? Virou uma bola de neve. A crise é aumentada diante, por exemplo, da possibilidade de lucro, né? A racionalidade dos gastos, porque o exemplo salvo melhor juízo, reduzir custo com o professor é uma atividade fim de uma faculdade. Ela precisa do professor. Reduzir o salário dele significa dispensar quem ganha mais para contratar quem ganha menos, porque ele não vai deixar de ter professor, né? Uhum. Não vai deixar de ter professor. Então, isso aí é a busca do lucro na redução da qualidade, que vai refletir também no alunado. O alunado disse, não vou nada ali naquela faculdade, eu tinha um professor com mestrado, doutorado, agora eu tenho um professor com pós-graduação e um cursinho de iniciação ao ensino universitário. Então, o prejuízo pode ser maior também na avaliação econômica da situação, né? Justamente, utilizando aí um neologismo, né, há um pioramento de todo o ciclo, né, o ciclo social, né, seja a nível econômico, seja a nível aqui educacional, né, do nível de ensino. E o país aqui, né, estamos aqui discutindo a chamada nova revolução tecnológica, a Revolução Tecnológica 4.0, e o Brasil aqui nessa situação, ou seja, dando passos contrários para a inserção exatamente nessa novo período tecnológico, o que é lamentável, né? Não tem como concorrer, um país que não pode concorrer se ele não investe na tecnologia, na qualidade dos seus profissionais, a dispensa de profissionais qualificados para você reduzir, para colocar uma pessoa não tão qualificada assim, né? O que eu tenho dito é que essa reforma trabalhista, ela favorece exatamente as empresas, né, produtoras aqui de commodities e exportação de commodities, ou seja, produtos baratos, sem agregação tecnológica,
o que não traz avanço para o país, né? Aí nessa situação, veja assim, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha não produz um pé de café, compra 80%, 90% de sua produção aqui do Brasil. Aí ela compra por 10 e vende na Alemanha por 80. Esses 70 eles absorvem, que a gente vende a matéria-prima e eles embalam, distribuem, faz algum beneficiamento e ganha 70% em cima da gente. Eu acho que isso não é um modelo, né, que deva ser alimentado. No entanto, aqui todas as medidas tomadas aqui recentemente, inclusive aqui nesse campo trabalhista, apontam exatamente para isso, né, porque é a redução exatamente de salários, de uma maneira geral, o aumento da jornada de trabalho sem maiores encargos para as empresas, ou seja, isso favorece, né, exatamente uma mão de obra desqualificada, que é barata, né, e o país se inserindo nesse ciclo do atraso, né, esse ciclo aqui que nós temos aqui da permanência, né, das nossos problemas históricos, né, de desigualdade, de concentração de renda, etc. Numa crítica assim, bastante peculiar, se a gente pensar como professor, a péssima qualidade do professor vai gerar uma péssima qualidade na formação. Justo. Mas se a gente pensar que o motorista que está num caminhão ou num transporte escolar, a perda de qualidade desse motorista vai trazer sérios problemas para a saúde brasileira. Por exemplo, os acidentes vão aumentar. Justamente. É exatamente o que eu tinha falado antes, né? É o chamado ciclo, vamos botar aqui entre aspas, do pioramento das nossas relações sociais, entendido relações sociais no seu sentido amplo, né? Envolvendo o social propriamente dito, econômico, a saúde, né? É exatamente se a gente aqui, todo ser humano tem os seus limites. Se a gente aqui quer que o ser humano trabalhe dentro do seu limite máximo, ele adoece com mais facilidade, produz menos, né? E a qualidade cai, né? Ou seja, a gente está fazendo tudo ao contrário do que deveria fazer. Conversamos com Cássio Araújo, procurador do Ministério Público do Trabalho. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. O Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.